Olá, tudo bem com você? Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que foi destaque hoje no Maranhão. Serviço de ferryboat passará por licitação. Empresas terão 60 dias para análise de edital. Auxílio do saque emergencial aumenta em quase 33% a renda domiciliar dos maranhenses. Unidade do Viva Procon de Caxias inicia atendimento presencial apenas por agendamento. Igrejas católicas limitam o número de fiéis para a retomada de missas por conta da pandemia. E ainda, CEPRAMA reabre as portas para visitação com horário reduzido e adota medidas sanitárias. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Olha, o Serviço Público de Transporte Aquaviário Intermunicipal passará por uma licitação que deverá garantir mais qualidade ao serviço e segurança jurídica às empresas. O edital de licitação foi publicado nesta quinta-feira. A partir de agora, as empresas ou consórcios terão 60 dias para analisarem os termos e apresentarem as propostas à Agência de Mobilidade Urbana, com o intuito de se habilitarem ao certame. Hoje nós publicamos o edital desse processo licitatório. A previsibilidade que consta no edital é de que a primeira sessão da licitação ocorra em 60 dias, na data de 1º de setembro, onde teremos aí a qualificação das empresas e ou consórcios interessados em participar do certame e abertura aí das propostas técnicas, né, e a verificação também do valor de outorga que essas empresas vão oferecer para se sagrarem aí vencedoras desse certame. Os problemas relatados por passageiros do sistema aquaviário não são de hoje. No começo desse ano, por exemplo, usuários do serviço registraram o momento exato em que um dos ferries bateu em outro em alto mar. Nas imagens é possível perceber que uma das embarcações navegava em velocidade maior. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com base em denúncias feitas por usuários em dezembro do ano passado, as duas promotorias especializadas na defesa do consumidor realizaram inspeções em pelo menos 2 ferryboats. Os trabalhos resultaram em uma das embarcações retida para a navegação. De acordo com o Ministério Público, o principal problema identificado foi a má conservação dos ferries. Entre as melhorias previstas na oferta desse serviço, destaque para a substituição de todas as embarcações atualmente em operação por outras maiores, mais modernas e mais seguras. Outra mudança que deve acontecer se refere ao procedimento de venda de passagens, que terá como prioridade a comodidade do consumidor. De que com essas novas embarcações, com essa segurança jurídica, com obrigações contratuais que vão constar em razão dessa licitação, nós possamos atender outros pleitos da sociedade, como um aumento no número de pontos físicos de venda, né, facilitar essa venda de passagens tanto no aspecto físico, disponibilizar a venda de passagens pela internet e também promover a facilidade com relação ao pagamento, né, podendo ser pago com dinheiro, com cartão de débito, com cartão de crédito, em atendimento aos direitos do consumidor. O Ministério Público reforça que mesmo depois de concluído o processo licitatório e escolhidas as empresas que atuarão na atividade, os trabalhos de fiscalização serão continuados. Isso vai abrir um leque de opções para que outras empresas possam competir com as que estão aqui também poderão competir se preencherem os requisitos exigidos pelo edital, mas a oportunidade de abrir o leque para outras empresas vai trazer uma qualidade melhor no transporte. E isso vai também ser, claro, motivo de fiscalização, não é porque ele citou que deixou de se fiscalizar, claro que se vai continuar fiscalizando. Para o Ministério Público, isso daí foi uma grande vitória. E essa é uma reivindicação antiga de quem usa esse tipo de transporte para chegar até a Baixada Maranhense. E o pagamento de mais 2 parcelas extras do auxílio emergencial anunciado recentemente pelo governo federal deve aumentar em quase 33% a renda domiciliar dos maranhenses. No Maranhão, segundo a pesquisa, foi repassado o valor de R$ 1.232.000 somente no mês de maio, de benefício pago dentro do auxílio emergencial. A PNAD Covid-19 mostrou que quase 5 milhões de maranhenses, o que representa aproximadamente 68% da população do estado, foi beneficiada com o repasse. Bem, os dados divulgados pelo IBGE, eles são com base nos critérios que foram estabelecidos pelo governo. Então você tem aqueles que estão desempregados, aqueles que estão
trabalhadores autônomos que ficaram com renda ou sem renda, microempreendedores individuais. Ou seja, foi focado para os estratos de menor renda da nossa população realmente. E esses critérios de análise ficaram a cargo da Caixa Econômica Federal. O repasse em maio foi feito notadamente para aquelas pessoas de renda mais baixa, com rendimento mensal que não ultrapassava os R$ 550, o que representavam 82,5% dos recursos. O grande passe do governo era a tentativa de reduzir novamente, né, esse benefício, né, voltar àquela proposta de R$ 200. Né? Porém, como tem a amarra dos 600, o governo, através do ministro Paulo Guedes, vem tentando costurar uma alternativa, né, que seria escalonar o pagamento, né? Ou seja, pagar aquela parcela de 600 em 2 ou 3 vezes. Recentemente, o governo federal anunciou o pagamento de mais 2 parcelas de auxílio emergencial. Por conta disso, o IBGE vai seguir realizando os levantamentos. É importantíssimo destacar que se você for contactado pelo IBGE por telefone, porque nós estamos trabalhando de forma remota, você preste as informações. Porque isso que vai possibilitar que as autoridades observem se essas políticas estão sendo bem focalizadas. E aí pode surgir uma dúvida na pessoa que foi contactada. Mas será que realmente é alguém do IBGE? Porque a gente sabe que tem essa questão de golpe. Se você foi contactado, alguém dizendo que está fazendo uma pesquisa do IBGE, você pode pedir que ela ligue e retorne depois, se você ficar em dúvida. E você tem 2 opções. Você pode ir no portal do IBGE, que é o respondendo.ibge.gov.br, confirmar a identidade daquela pessoa, ou ligar gratuitamente no número 0800 721 8181, onde você pode confirmar tanto a identidade daquela pessoa que está ali ligando, quanto aquele número de telefone. Mas o mais importante é que as informações sejam prestadas para que a gente continue divulgando essas informações indispensáveis nesse momento de pandemia. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e vejo daqui a pouco. Unidade do Viva Procon de Caxias retoma atendimento presencial apenas por agendamento. É um instante só. E nós voltamos com a cobertura do Jornal da Difusora para todo o Maranhão. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do Tribunal Regional do Maranhão e manteve o indeferimento do registro de candidatura de Hildon Marques ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Em 2018, Hildon Marques de Souza elegeu-se terceiro suplente. Além do indeferimento da candidatura a deputado federal, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral deve ter efeitos também nas eleições de 2020. Hildon é pré-candidato a prefeito de Imperatriz, mas, para a Justiça Eleitoral, ele está inelegível desde novembro de 2017, por um período de 8 anos. É que, segundo a Procuradoria, foi julgada uma condenação por improbidade administrativa em um processo referente à época em que ele foi prefeito da cidade por distribuir cestas natalinas montadas com produtos que deveriam fazer parte da merenda escolar do município. A primeira condenação ocorreu em 2004 na Justiça Federal, mas Hildon recorreu até o Superior Tribunal de Justiça, que encerrou o julgamento com trânsito em julgado. Ele foi condenado por órgão colegiado do STJ por improbidade administrativa, por lesão ao patrimônio público, tendo os direitos políticos suspensos. A defesa diz que vai recorrer. Essa não é uma decisão definitiva ainda, está em fase de recurso e nós estamos providenciando, enfim, a gente tem ainda a gente percebe ainda uma grande margem para uma reparação dessa decisão. De Imperatriz, a gente segue para Caxias e esta semana a unidade do Viva Procon do município retomou o atendimento presencial, mas precisa ser agendado com antecedência pela internet. Quem chega à unidade do Procon Viva em Caxias logo se depara com mudanças essenciais. Na entrada, o controle feito por bombeiros civis. As cadeiras foram isoladas estrategicamente e o atendimento é feito exclusivamente por agendamento, com número reduzido de funcionários. Medidas estas estabelecidas a fim de evitar aglomerações, respeitando as normas de segurança do governo do estado. Nesta semana de reabertura da unidade, estão sendo priorizados os serviços de maior procura,
como a emissão de CPF, RG e a formalização de reclamações junto ao PROCON. Quem estava ansioso com o retorno das atividades do órgão era o vendedor Aldeni Pereira. Ele teve alguns documentos pessoais roubados. Seguindo as regras, não perdeu tempo e veio em busca de solução do problema. É que eu tive minha habilitação, minha identidade furtada e outros pertences. Já tem 3 meses isso. Fiquei na expectativa até que hoje deu certo para realizar, tirar de novo. O agendamento é feito pelo número 98 3261 5100, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e também de forma online, através do aplicativo Procon MA. E olha só, contribuintes que perderam prazo para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física do ano de 2020 podem enviar o documento com a incidência de multa por atraso. A Receita Federal recebeu mais de 31 mil declarações. A multa mínima para quem era obrigado a entregar e não enviou o documento dentro do prazo é de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. Para os contribuintes que têm imposto devido, a multa é de 1% ao mês até o máximo de 20% do imposto devido. Esse percentual incide sobre o imposto devido apurado na declaração, ainda que integralmente pago. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente, ajude a gente a fazer o Jornal da Difusora. O JD vai para um rápido intervalo e vejo daqui a pouco. Igrejas católicas limitam o número de fiéis para a retomada de missas por conta da pandemia. E ainda, o maior centro de artesanato do Maranhão reabre as portas para visitação com horário reduzido e adota medidas sanitárias. É um instante só. E a gente está de volta com o Jornal da Difusora, integrando todo o Maranhão. E aos poucos as igrejas católicas vão retomando as atividades e recebendo os fiéis. As missas foram liberadas, mas algumas medidas de segurança devem ser seguidas. Vamos ver na reportagem? Aos poucos, os fiéis estão retornando às celebrações. Apesar de liberadas para a realização de missas, as igrejas também vão passar um tempo com a rotina alterada. Demarcações por todo lado, bancos afastados, limite de metade da capacidade do público e higienização dos espaços frequentados pelos fiéis. Cada instituição tem agora um cotidiano diferente, mas devem respeitar as mesmas medidas sanitárias, de distanciamento e uso de itens de proteção. Na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que fica na região central de São Luís, a quantidade de celebrações também foi alterada. Eu optei em manter somente as missas da matriz, acrescentando 2 outras missas, para ver se nós conseguimos dividir um pouco essa participação, não gerar uma aglomeração numa determinada missa, mas dizer aos fiéis, olha, nós tínhamos 3, temos agora 5 missas. Você pode ver aquela outra missa que você pode ir e participar com muita segurança. Assim como esta, algumas igrejas também não vão realizar por hora as reuniões como de catequese. No decreto estadual ficou estabelecido que as celebrações devem obedecer o tempo de duração máximo de 1 hora, com intervalo de 2 horas entre elas. Apesar de todas essas limitações, a igreja continua de portas abertas para os fiéis durante todo o dia. O horário de funcionamento dessas instituições também ficou definido no decreto do governo, de 6 da manhã até as 10 da noite. A orientação neste momento é que as pessoas que estão dentro do grupo de risco evitem as celebrações. Nós teremos aqui 5 missas no domingo, 8 da manhã, 10 da manhã, às 16 horas, às 18 e às 20 horas. Mas permanecemos com a transmissão da missa às 8 horas, porque nós temos conhecimento de que muitos dos nossos fiéis estão acompanhando essa missa pelas redes sociais. Outras cerimônias, como batizados e casamentos, poderão ser realizados desde que respeitem as normas de segurança.
E o número de casos de Covid-19 já passa de 86 mil casos confirmados em todo o Maranhão. Então vamos atualizar os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 933 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 18.157 seguem em tratamento em casa. Mais de 64 mil pessoas já estão recuperadas e, infelizmente, o número de mortes chega a 2.119. O número de suspeitos subiu para 6.545 e mais de 87 mil novos exames já foram descartados no estado. E o maior centro de artesanato do Maranhão, o CEPRAMA, já está de portas abertas ao público. Por conta do distanciamento social, visitantes e artesãos também precisam seguir algumas normas sanitárias. Hilda mora na Suíça há 13 anos e, apesar de ser maranhense, a empresária não conhecia o CEPRAMA. A visita à família, que foi prolongada por conta da pandemia, foi encerrada nesta quinta-feira com um passeio pelas riquezas do artesanato maranhense. Um centro cultural muito bonito, muito valorizado da cultura maranhense. Eu acho que todos deveriam vir agora que reabriu e valorizar a cultura do nosso país. Fechado desde o dia 21 de março, o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão retomou gradualmente nesta quarta-feira as atividades de atendimento ao público, em horário reduzido, das 9 às 13 horas. Nesse novo normal, visitantes, artesãos e funcionários devem atender às medidas de segurança, como medição de temperatura corporal logo na entrada, além do uso obrigatório de máscara e álcool em gel para a higienização das mãos. Nesse novo protocolo, muita expectativa para a volta dos visitantes dessa grande vitrine do artesanato maranhense. Foi um momento difícil para ambos, tanto para a gestão do CEPRAMA quanto também para os nossos permissionários, que são os artesãos. Mas eles estão esperançosos. Sabemos que é um momento de São João, que seria o momento do São João, que seria o melhor momento do ano para eles. Mas estamos aqui esperando uma alavancada nas vendas e torcendo para que essa pandemia se acabe logo o quanto antes. Apesar do governo federal não ter restringido a entrada de estrangeiros no país, o Brasil registrou uma redução de 90% no número de voos desde o início da pandemia. Enquanto os turistas de outros lugares não chegam, espaços como o CEPRAMA aguardam ansiosos pelos maranhenses, como estímulo à retomada e uma declaração de amor à cultura local. Estamos retomando de forma gradual as atividades do CEPRAMA, que ficou mais de 3 meses fechado, e a gente está numa expectativa muito boa, inclusive convidando os turistas locais para nos visitar. Sabemos da dificuldade do turismo nacional, mas o turismo local está convidado para participar e conhecer o nosso centro de promoção do artesanato. Olha só, e como a Andrea falou, é importante, né, que o turista chegue, se aproxime e visite esse importante espaço de demonstração da nossa cultura. Só lá no CEPRAMA são 120 artesãos cadastrados, mas a gente torce para que volte logo o projeto CEPRAMA Itinerante, que leva toda essa arte, toda a nossa arte popular, a arte feita pelos artesãos para o interior do estado. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na tela. Vai lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Raimundo Sérgio, o Denilton Neves e a Lucinéia, que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, diretamente do Rio de Janeiro. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo do CEPRAMA aqui em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite. Eu te espero amanhã.